Há algum tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava claramente preocupado e meio perdido. Em algum momento da conversa, ele meio que falou alguma coisa parecida com isso. Eu sinto que eu preciso decidir a minha vida agora, mas não sei se eu foco na faculdade, eu começo a trabalhar, ou se eu devo focar mais no ministério. E eu achei interessante, porque essa dúvida não é uma dúvida só dele. Talvez seja sua dúvida também. Muita gente chega numa fase da vida que parece que todas as decisões importantes aparecem tudo ao mesmo tempo. A pressão da faculdade, a necessidade de trabalhar e, ao mesmo tempo, a necessidade de servir a Cristo. E aí começa aquele conflito interno, né? E se eu escolher errado? Então esse vídeo aqui ele não é um sermão, é mais uma conversa como amigos, sobre como tomar as decisões sem perder o caminho. Quase todo mundo ao nosso redor tem uma opinião sobre a nossa vida. A família fala uma coisa, os amigos falam outra coisa e a internet fala algo totalmente diferente. Tem gente que diz que você precisa fazer uma faculdade, senão o seu futuro fica complicado. E outros dizem que faculdade não garante nada, o importante é trabalhar. E ainda há quem diga que para você servir a Deus de verdade, você tem que ser de um ministério. E no meio de todas essas vozes, é mais fácil a gente esquecer da voz mais importante, a opinião de Deus. Uma coisa que eu precisei aprender com o tempo foi que não existe um caminho espiritual que é mais rápido que o outro. Às vezes a gente pensa que ministério é algo espiritual, que faculdade é só estudo e que trabalho é sobrevivência. Mas Deus pode usar você em qualquer um desses lugares. Dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa ou até mesmo dentro do seu ministério. O problema nunca foi o lugar. O problema é quando Deus deixa de ser o centro das nossas decisões. Porque quando Deus está no centro, qualquer lugar pode se tornar um propósito. Agora tem um ponto muito importante aqui. Independente do caminho que você escolher, Deus espera dedicação sua. Se você vai estudar, então estuda de verdade. Se esforce, aprenda e cresça. Se você vai trabalhar, então trabalha com responsabilidade. Seja alguém confiável, seja alguém que faz as coisas bem feitas. E se Deus me chamar para o ministério? Isso também exige dedicação, tempo, disciplina e compromisso. Às vezes é que a gente quer viver uma vida meio dividida. Um pouco de Deus, ou um pouco de cada coisa, mas no fundo a gente nunca decide nada. Mas quando Deus está no centro da nossa vida, até a nossa forma de trabalhar e estudar, elas mudam. Existe um erro comum que a gente comete e às vezes a gente nem percebe, que são tomar decisões importantes na nossa vida sem consultar a Deus. Muitas pessoas escolhem a faculdade por conta do dinheiro. Alguns escolhem algum trabalho só por conta dos status. Ou até entram no ministério porque alguém falou que ela deveria entrar no ministério. Mas esquecem de buscar a direção de Deus. Normalmente a nossa caminhada fica muito mais pesada quando a gente ignora o que Deus tem a dizer. Porque o nosso propósito ele não nasce da pressão social. O nosso propósito ele nasce da direção de Deus. Talvez a pergunta mais importante não seja faculdade, trabalho ou ministério. Talvez a pergunta mais importante seja: Deus realmente está em primeiro lugar na minha vida? Porque quando Deus está em primeiro lugar, Ele começa a alinhar o resto. As decisões ficam mais claras, as portas começam a aparecer. Até quando surgem as dificuldades, você entende por que você está naquele caminho. Então, se você está nesse momento tentando descobrir que direção você tem que seguir, talvez o primeiro passo não seja escolher rápido, seja parar um pouco, orar e buscar a direção. E permitir que Deus participe das suas decisões com você. Porque, afinal de contas, a vida ela não é sobre escolher os caminhos que parecem mais impressionantes. É sobre viver o caminho que Deus preparou para você. E tudo começa quando Deus realmente ocupa o primeiro lugar da nossa vida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está na mesma situação, tentando descobrir que caminho seguir. E a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço por ter assistido até aqui, que Deus abençoe sua vida. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal é sobre um assunto que muitos jovens se interessam. Algo que eu estou caindo bastante nesse caso e é o que eu pretendo melhorar bastante. Então eu vou trazer isso para vocês, tanto para mim melhorar, quanto para ajudar quem precisa melhorar nesse caso. Então aguarde o próximo sábado para sair o próximo vídeo. Eu agradeço muito por ter assistido até aqui. Deixe um comentário se você quiser e fique com Deus. Amém. Até um próximo vídeo.